Muito bem, voltamos a falar direto da página do jornal Visão Espírita, tanto no YouTube quanto no Facebook, para mais uma gota de Livro dos Espíritos, mais uma gota de Espiritismo para você. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Eu estou usando esse aqui, da editora M, a tradução da editora M, e a gente vai agora para a questão número 7 do Livro dos Espíritos. Vamos lá? Vamos acompanhar? Questão número 7. Pode-se encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Lembrando que nós estamos falando sobre as provas da existência de Deus, tá? Vou repetir a pergunta. Pode-se encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Resposta. Mas então qual seria a causa dessas propriedades? Sempre é preciso haver uma causa primária. Aí tem uma explicação de Kardec. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são por si mesmas um efeito que deve ter uma causa. Hoje se procura entender, principalmente por meteoritos, principalmente por rochas que estão viajando pelo universo, os cientistas tentam pegar essas rochas ou sedimentos dessas rochas ou pedaços dessas rochas para tentar entender a formação do universo. Tá, beleza, isso vai ajudar muito, realmente vai ajudar muito. Até para comprovação específica de vidas em outros planetas, enfim, é presumível que haja. É só nós imaginarmos, por exemplo, aí outro axioma, como a gente falou no vídeo anterior, que todo efeito tem uma causa, é só imaginarmos a quantidade de bilhões de estrelas que tem só na nossa Via Láctea e os bilhões de planetas orbitando essas estrelas. Então, é meio pueril imaginarmos que só há vida na Terra, mas o fato é que as distâncias são muito grandes entre uma estrela e outra, etc, etc. Não se viaja na velocidade da luz, mas voltando àquilo que nós estávamos conversando aqui sobre esses meteoritos, sobre essas rochas que estão navegando pelo universo, podem ajudar na formação do mundo, mas não na criação do universo. Ou até mesmo ajudar na entender como e se realmente ocorreu o tal do Big Bang, mas ainda assim uma força, uma entidade, uma causa primária deu início a tudo isso, né? Percebam que desde a questão número 1, que é Deus, do Livro dos Espíritos, a gente já começa a entender a ideia de Kardec trazer para a gente o raciocínio, o pensar, o bom senso, a ideia de raciocinarmos por nós mesmos, de buscar aquilo que está acontecendo ao nosso redor e entender aquilo que a ciência pode ajudar essa doutrina maravilhosa chamada Espiritismo, que tem tríplice aspecto, que a gente sempre fala, né, nos nossos estudos de domingo, ao vivo, às 9 horas da manhã, que a gente sempre fala: filosofia, para modificarmos-nos internamente, para buscarmos ser melhores e entendermos-nos como indivíduo; ciência, para termos as comprovações, os pés no chão, né, em cada uma das situações, para não sermos lunáticos, para não sermos cegos, conduzidos cegos ou conduzindo outros cegos, conduzidos por ou conduzindo outros cegos; e a religião, que nos religa a Deus de uma forma correta, de uma forma entendendo a divindade, como causa primária de todas as coisas. Então, pode-se encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Da formação das coisas, sim. Mas o impulso criador, não, porque o impulso criador sempre vai ser o nome que se queira usar. Ah, não quero chamar de Deus, quero chamar de XYZ. Chama de XYZ. Ah, eu quero chamar de Alfa, de Ômega, quero chamar de Jeová, quero chamar de Abadá, Jatobá. Chama o nome que você quiser. Não faz diferença a nomenclatura que se queira dar. O que precisamos entender é: há uma força que criou tudo isso que existe, uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A partir daí, é só isso que a gente consegue compreender ainda. A partir daí, vamos entender a gente primeiro. Vamos entender que para chegar até essa força tem que ser por Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo disse. Essa ideia de buscar a melhora, de buscar o crescimento, para um dia, evoluídos suficientemente, possamos entender Deus, depois compreender Deus e talvez até ver Deus, como até no próprio Livro dos Espíritos diz,
que quando nós vamos ver mais para frente, que quando nós evoluirmos o suficiente, teremos condições de compreender e ver Deus. Mas por enquanto não dá, até porque falta-nos palavras, e aqui nós estamos falando da língua portuguesa, que é riquíssima, que é extraordinária, muito mais rica do que tantas e tantas outras línguas que tem por aí. Mas o fato é, para nós analisarmos friamente, eu sou um indivíduo que fui criado como o princípio inteligente, foi criado por Deus, estagiou no reino mineral, estagiou no reino vegetal, estagiou no reino animal. Aconteceu um fenômeno que aí eu fui criado, eu, espírito, fui criado. Eu nunca fui princípio inteligente, o princípio inteligente deu origem a mim, espírito, e a partir desse momento em que eu fui criado, espírito, eu venho evoluindo, entendendo Deus com mais defeitos do que eu, entendendo Deus como um cara que se juntaria com meu irmão para me matar, ou se juntaria a mim para matar o meu irmão, já que todos somos filhos do mesmo Deus, né? Somos todos irmãos. Um cara que tem vontades que cedem à bajulação, né? Se eu bajular ele, eu vou ter coisa boa. Se eu não bajular, ele me joga para o inferno, né? Essas tolices que a gente foi, com todo respeito, que a gente foi aprendendo desde que a gente foi criado como espírito, e agora se abre na nossa mente, se abre à nossa frente a possibilidade de entender um Deus infinitamente bondoso, mas também infinitamente justo, infinito em todos os seus atributos, em todas as suas características, em todas as suas virtudes, sem defeitos, e não é um homem, como eu já falei em outros vídeos, não é um homem, não é um ser antropomorfo, não é um homem de barba, com cajado na mão e com mais defeitos do que eu, né? Questão número 8 de O Livro dos Espíritos. Temos tempo. O que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, em outras palavras, ao acaso? Que o Big Bang explodiu e foi o acaso que fez isso. Resposta dos Espíritos. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode ver o acaso como um ser inteligente? E depois, o que é o acaso? Nada. Então não pode do nada surgir tudo, né? Aí tem a resposta, uma consideração de Kardec. A harmonia que rege as forças do universo patenteia combinações e desígnios determinados e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria insensato, pois o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria acaso. Tá. Quando a gente vê as formações registradas pelo telescópio James Webb, por exemplo, que é o mais recente, nós estamos em 2022 e o mais recente é o James Webb, que consegue captar outras ondas de infravermelho, ultravioleta e várias outras situações. Tá. Quando a gente começa a ver as formações primárias do universo a expandir-se, que são as primeiras fotos que chegaram com certa qualidade para se entender um pouco mais a expansão do universo, não dá, em sã consciência, não dá para se imaginar que tudo isso foi obra do acaso e que de repente a Terra gira em torno do Sol. Não é redondo, é elíptico, é de uma forma elíptica que gira em torno do Sol, né? Que demora esse tempo que demora, ela girando em torno de si mesma e vai girando em torno do Sol, que por sua vez está girando na Via Láctea. Então o Sol vai andando, vai andando e os planetas vão virando em volta. É nesse sentido que acontece, não é ele paradinho com os planetas em volta, é o Sol viajando com os planetas virando em volta, e que isso aconteceu ao acaso. Que se tivesse, sei lá, vamos colocar 1 quilômetro de diferença da rota que passa a Terra perto do Sol, já não existiria vida aqui. 1 quilômetro mais perto, 1 quilômetro mais longe. Como é que deu certinho essa conta para gerar vida? A atmosfera que tem aqui, que fica, a lei da gravidade que vai puxando tudo para o centro, por isso que os planetas são redondos. Não é? Sabe esse tipo de situação? A fusão nuclear que acontece no Sol, que na distância que nós estamos com a nossa atmosfera é perfeita para a vida, mas em Marte já não é, em Mercúrio menos ainda, em Plutão já não tem como, porque já não chega o calor suficiente.
Sabe, essas coisas que a gente vai vendo, estou falando só do macrocosmo, né? Que a gente vai vendo, é impossível para quem tem um pouquinho de vontade de ler alguma coisa, de buscar alguma informação, de imaginar que isso aqui surgiu do nada. Não dá para imaginar isso. Agora, se nós quisermos voltar também para dentro de nós, por exemplo, o nosso sistema cognitivo, como que se forma a nossa inteligência, por exemplo, a função dos neurônios, como que o raciocínio acontece dentro do cérebro, que a ciência já chegou num ponto limite que não tem como mais falar, olha, aqui é só o cérebro. Não, tem alguma coisa a mais que o cérebro, que nós sabemos o que é, sou eu, espírito, né? E vai chegar um ponto também que a ciência vai chegar e falar assim, ó, não tem como, chegamos aqui, estudamos o início do universo, alguém tem que ter dado a partida, alguém tem que ter dado o empurrão, alguém tem que ter dado a ordem para que isso acontecesse com essas leis extraordinárias que regem, que é tudo certinho, tudo bonitinho, imutável há bilhões e bilhões de anos, que é do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito que só uma fonte muito inteligente pode ter gerado. Perceberam o que o Espiritismo traz para a gente? As noções exatas daquilo que está acontecendo, a ciência como comprobatória de tudo isso, a filosofia para que nós entendamos como que é raciocinar e pensar por si próprio, e a religião, por nós mesmos, e a religião que nos reaproxima de Deus, porque a gente ficou muito longe com o advento da cultura, da inteligência que foi crescendo a ponto de até acharmos que seria normal não existir um Deus, que é uma tolice, mas que tem gente que, com todo respeito, ainda pensa dessa forma. Entender o Espiritismo faz com que nós raciocinemos, com que nós pensemos, que nós busquemos a informação. Fábio, mas eu não tenho cultura suficiente para ler, para buscar. Estude, vá em palestras, vá em estudos. Palestra é bom, é bacana, até é. Mas vá em estudos, participe de estudos, que você vai ver o debate, vai ver o porquê do porquê do porquê do porquê do porquê das coisas, e aquilo vai enriquecendo a nossa mente e o nosso raciocínio para que você, eu, nós saibamos das coisas e não acreditemos. Porque quem só acredita, na hora da necessidade, não vai ter jeito, vai vacilar, vai fraquejar. Se eu sei, é totalmente diferente. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota do Livro dos Espíritos, uma gota de Espiritismo. A gente volta amanhã com mais questões do Livro dos Espíritos. Beijo, tchau.